Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o projeto que limita o ICMS sobre combustíveis pode ser votado ainda hoje na Câmara. A proposta foi modificada no Senado e voltou para a avaliação dos deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, garantiu que o projeto de lei que limita as alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, pode ser votado nesta terça-feira. O texto base foi aprovado com modificações propostas pelo relator Fernando Bezerra e por senadores, com 65 votos favoráveis e 12 contrários. Os senadores também aprovaram um destaque que garante os pisos constitucionais da saúde e da educação e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Por isso, a proposta volta para análise dos deputados. A redução do preço dos combustíveis é uma vitória do governo, que foi abraçada pelo Congresso. O teto do ICMS impacta fortemente os cofres estaduais. O mecanismo de compensação a estados deve valer até o fim deste ano. Alguns estados cobram alíquotas de até 34% sobre alguns dos produtos e serviços afetados e agora terão limite de 17%. E o setor de serviços cresceu em abril e alcançou o maior nível desde 2015. Segundo o IBGE, o transporte de passageiros superou pela primeira vez o patamar pré-pandemia. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,2% em abril, na comparação com março. De acordo com dados do IBGE, essa foi a terceira alta seguida, com ganho acumulado de 9,5%. Com os resultados de abril, o setor de serviços, responsável por cerca de 70% do PIB brasileiro, tem o maior nível em 7 anos. Passou a operar acima do período pré-pandemia. E pela primeira vez, o transporte de passageiros aéreo, rodoviário e metroferroviário recuperou o nível que tinha em fevereiro de 2020, antes do início das medidas de isolamento social. O crescimento do volume de serviços prestados em abril foi puxado por apenas 2 das 5 grandes atividades do setor: a de informação e comunicação e a de serviços prestados às famílias. Em informação e comunicação, o destaque continua sendo das atividades de tecnologia da informação, que atingiram o ponto mais alto da série histórica da pesquisa. Já em serviços prestados às famílias, a maior influência ficou a cargo dos serviços de alojamento e alimentação. Em contrapartida, transportes, serviços administrativos e outros serviços recuaram em abril. Com isso, o indicador acumulado em 12 meses baixou para 12,8% na passagem de março para abril, interrompendo a trajetória de crescimento iniciada em fevereiro do ano passado. Motoristas e cobradores de ônibus entraram em greve hoje aqui em São Paulo. Todos os ônibus do chamado Sistema Estrutural estão parados por conta da greve. São mais de 6.400 veículos de 13 empresas que representam 713 linhas. Desde as primeiras horas do dia, os passageiros enfrentam plataformas lotadas no metrô e trens da cidade. Além de trânsito intenso em toda a cidade, o sindicato da categoria afirma que não fará uma paralisação generalizada devido à liminar judicial que garante o funcionamento de 80% da frota no horário de pico e 60% fora desse horário. A prefeitura suspendeu o rodízio na capital paulista até que a situação do transporte público seja normalizada. E ainda falando em greve, mas agora do outro lado do mundo, a Coreia do Sul vive há 8 dias uma greve promovida por caminhoneiros que interrompeu a distribuição de mercadorias em estradas e portos do país. A situação coloca ainda mais em risco as cadeias mundiais de suprimentos que já estão abaladas devido à guerra na Ucrânia e aos confinamentos na China. Em reunião realizada nesta terça-feira, o primeiro-ministro Han Duck-soo pediu o fim das greves e disse que as paralisações podem representar um golpe muito duro para a economia do país. 저희는
더 이상 물러설 곳이 없습니다. Não temos como recuar. Não vamos parar até que nossas demandas sejam aceitas. Se pararmos agora, vamos abrir mão dos nossos direitos. Motivada pelo aumento dos preços dos combustíveis e pelo fim do salário mínimo, a greve é a primeira paralisação importante desde a posse em maio do presidente Yoon Suk-yeol, que prometeu linha dura nos conflitos trabalhistas. Maior exportador mundial de chips de memória e sede de empresas multinacionais como Samsung, Kia e Hyundai Motors, o país possui uma economia voltada para a exportação. O Ministério do Comércio sul-coreano calcula perdas equivalentes a mais de 6 bilhões de reais. E falando sobre a guerra, a Rússia intensifica os combates em Severodonetsk, enquanto a Ucrânia tenta resistir à invasão no leste do país. O objetivo russo é cercar a cidade considerada estratégica. As tropas russas destruíram uma terceira ponte que liga Severodonetsk com a vizinha Lysychansk. Mas autoridades ucranianas garantem que a cidade estratégica do leste do país não está isolada e as forças de Kiev vão resistir. A Ucrânia diz que mais de 500 civis estão presos dentro de uma fábrica de produtos químicos em uma zona industrial da cidade, onde suas forças resistem por semanas a bombardeios e ataques russos. Kiev afirma estar perdendo de 100 a 200 soldados por dia na batalha, com centenas de feridos. O presidente Volodymyr Zelensky descreveu a luta pela região leste de Donbás como uma das mais brutais da história europeia, mas se mostrou confiante em conseguir mudar a situação caso o país receba mais armas dos ocidentais. O governo dos Estados Unidos já começou a entregar armas pesadas para a Ucrânia e deve acelerar o fornecimento nos próximos dias. No campo diplomático, a União Europeia deve anunciar em uma reunião de cúpula nos dias 23 e 24 de junho se concede à Ucrânia o estatuto de candidato a integrar o bloco. Para a Rússia, controlar Severodonetsk abriria o caminho para avançar em direção a outra grande cidade do Donbás, Kramatorsk. Um passo importante para conquistar toda esta região, que está parcialmente sob controle de rebeldes apoiados por Moscou desde 2014. A Organização Mundial da Saúde vai avaliar se a varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública de alcance internacional. A União Europeia e o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic anunciaram hoje que vão comprar 100 mil doses da vacina contra a doença. Já foram detectados casos em 19 países membros, além da Noruega e da Islândia. O surto global de varíola do macaco é claramente incomum e preocupante. É por isso que decidi convocar o Comitê de Emergência sob os regulamentos internacionais na próxima semana, para avaliar se esse surto representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Comercializada sob o nome Invanex na Europa, Jynneos nos Estados Unidos e Invamune no Canadá, é uma vacina de terceira geração autorizada na Europa desde 2013 e indicada contra a varíola em adultos. O regulador europeu de medicamentos anunciou no início de junho que havia iniciado em negociações com a Bavarian Nordic para eventualmente ampliar seu uso contra a varíola do macaco. A doença, que não costuma ser mortal, pode causar febre, dor de cabeça, dores musculares, além de erupções cutâneas. Segundo a OMS, em 8 de junho, o número de casos confirmados da doença era de 1.300 no mundo, em países não endêmicos. A doença é endêmica em 11 países da África Ocidental e Central. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia.